janeiro de 1971, o ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva foi levado de sua casa, no Rio de Janeiro, por agentes da repressão do Estado brasileiro para um suposto depoimento e nunca mais voltou. Deixou para trás sua família, a mulher Eunice e 5 filhos entre 18 e 9 anos. O filme Ainda Estou Aqui conta a história dessa família e do Brasil a partir da busca por informações e essa ausência do pai. O novo longa de Walter Salles foi lançado em Veneza e chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro. Tem emocionado plateias no mundo inteiro pelos festivais e foi baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Era uma vez uma família no Rio de Janeiro. Eunice, Rubens e 5 filhos. Que família era essa? Uma família que vivia ali com as portas abertas daquela casa. Porque é isso, assim, é um depoimento muito pessoal do Valtinho, esse filme. Porque ele conviveu, ele vivia nessa casa. Ele era amigo da Ana Lu e do Marcelo, então ele vivia ali. Então, eu fico imaginando que beleza que deve ter sido para ele revisitar essa época, fazendo um filme contando aquele período. E eu acho que essa coisa das portas abertas, uma casa de portas abertas, no período da ditadura militar, já fala muito sobre essa família e sobre o filme. A casa deles era uma casa do Brasil que queria ser, porque a geração deles é a geração que foi adulta ali no fim dos anos 50 e início dos anos 60, que era o Brasil com bossa nova, arte concreta, Oscar Niemeyer, Lina Bobardi. Havia uma efervescência, uma vez o Jabor me disse isso, a gente ia fazer um país incrível. E esse país foi cortado pelo golpe militar, que faz parte da Guerra Fria, e essa casa que apresentou o Brasil ao Walter, porque ele estava vindo de 5 anos, que ele viveu na França, também por causa do golpe, um dia ele olhou e essa casa tinha fechado, a casa que tinha apresentado ele ao Brasil. E então o filme é sobre esse corte e sobre como um Estado autoritário pode provocar uma injustiça em cima de pessoas que, no fundo, não fizeram nada. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. O Valtinho conta tudo isso daquele jeito dele, sensível, com delicadeza, com elegância, com precisão, sem forçar a mão em nada. Ele conta uma história e acho que exatamente por essa leveza, com essa mão suave dele na direção e madura de um grande cineasta que ele é que vai... que causa essa comoção, exatamente por isso. O público fica, sei lá, acaba implodindo de tanta comoção que esse filme causa. Sim. Eu acho que a gente respeitou o tempo do filme, o tempo de decantação desse livro extraordinário, mas com camadas que eu não poderia jamais imaginar na inocência dos meus 13 anos ali, né, com as memórias que eu tinha. Mas, realmente, no ponto de partida, havia um livro, e esse livro era extraordinário. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Eu acho que a casa era um personagem muito importante. A gente ensaiou na casa, foi filmado cronológico. Então, o dia que o Celton foi embora, eu olhei e eu falei, o Celton não vai estar aqui amanhã. Tinha uma mistura entre a falta que eu ia ter dele e a falta que o Rubens fazia naquela casa. Então, tudo isso, o dia que eu fui levada para filmar no Doicode, eu tinha falta daquela locação, da minha casa. Quando eu voltei, eu já não era a mesma pessoa que tinha ido. Então, esse paralelo foi dando essa realidade na gente, sabe? E por isso que é tão impactante essa casa fechada. Quando eles pedem, fechem as cortinas. Acaba a luz. Acaba. E não tem mais conversa. E as pessoas não tem mais conversa, atinge também a linguagem. Eles passam a se comunicar por olho, por... Nada mais é dito, e aquelas figuras entram. Isso é do livro muito. Ele dizia, eles eram delicadíssimos. O negócio do cara brincar com a menina
do cara muito jogar... agressivo aquilo. Aquilo é muito agressivo. Muito, é mais agressivo é do uma que loucura eles aquilo. serem... Vai pra porta! Aquilo é horrível. E o título Ainda Estou Aqui, no livro tem um contexto bem específico, né, que é sobre a própria personagem de Eunice, já no Alzheimer muito avançado, quando ela se percebia ainda e falava, né, eu ainda estou aqui. No livro a gente sempre pensou muito sobre quem está aqui também é esse regime, também é isso que acontece fora da casa. Esse Brasil ainda está aqui, esse Brasil de 71 ainda está aqui. Essa violência política. Essa violência, exatamente, isso segue no Brasil, né? Então não é só sobre ela. E também é sobre o Rubens, interessante. Eu Ainda Estou Aqui também é Rubens, que Rubens segue aqui, né? Rubens também é uma figura que está aqui entre nós ainda, que foi tão importante e segue sendo importante e que seja cada vez mais lembrada. Eu tive a sorte de ter uma pessoa especial com uma sensibilidade aflorada, que conhecia muito bem a história e que eu sabia que teria um respeito absoluto pela história, porque é uma história da minha mãe, diferentemente do Feliz no Velho, que era a minha história. Dessa vez era uma história de uma mulher que ainda estava viva quando começou o processo, e eu sabia que o Walter ia ter um carinho e um respeito completo por ela. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Quando tudo isso acontece, a gente tem a impressão que a Eunice sabia que aquilo podia acontecer e que toda aquela luz daquela casa e aquele ambiente era um tanto utópico. Primeiro, todos achavam que ele ia voltar, porque a morte do Rubens foi um erro da própria ditadura. Eles estavam muito irritados com o sequestro dos embaixadores e eles queriam nomes para acabar com aquilo e eles torturaram ele além do normal. Isso no livro é muito claro. Então, todo mundo achava que ele ia voltar. O Ziraldo voltou. O Ziraldo foi levado da casa da Daniela Thomas, que é nossa produtora associada, igualzinho o Rubens. Ficou 3 meses sumido e voltou. Então, primeiro tem o nervoso de que ele vai voltar. E tem uma hora que ela entende que a utopia acabou. Eu tenho a teoria que ela, ao mesmo tempo, quis manter alguma inocência nos filhos. Eu tenho essa sensação. Ao mesmo tempo, é algo muito cruel, muito contraditório você nunca dizer que seu pai morreu. Os filhos têm que matar o pai. Então, são decisões muito difíceis. O silêncio dela é uma coisa muito impressionante. E aí, em contrapartida, é claro, a sua atuação dessa mulher nessa contenção de sentimentos, essa mulher que se reconstrói depois desse fato. E ela é uma heroína trágica? Ela é trágica. Eu não sei se ela é trágica. Eu acho, mas o que aconteceu com eles é algo do nível da tragédia. E aí a tragédia, eu sempre falo, ela não permite a autopiedade nem o melodrama. Então a tragédia é algo além do humano. Então isso também na gente moveu coisas assim, o fato dela ter que conter, porque ela tinha 5 filhos, dela ter que continuar operando, dela ter que assumir, porque o Rubens era patriarcado dos anos 50, Mad Men. Ele se incomodava dela trabalhar, a ideia dela trabalhar. Então, essa mulher que era tutelada, perfeita, intelectual e tal, mas, assim, ela tem que aprender uma outra vida e tudo isso no nível do trágico. Então, essa contenção criou sentimentos em mim que eu nunca tinha visitado, assim, como atriz, sabe? Porque, normalmente, a gente faria a cena do grito, a cena do choro, do desespero, mas nesse filme não cabia por causa dela. Eu não achava que, por exemplo, esse vulcão interno que havia em Eunice, que aquilo pudesse gerar o grau de reação emocional que gerou, porque um personagem, a ideia da subtração, ela é do Godard. Godard tem uma frase boa de cinema para qualquer coisa, né? Assim, então ele falava que cinema é, antes de mais nada, subtração, e é. Né?
Porque você subtraindo, você chega na essência das coisas. É um filme sobre saudade, na verdade, né? A gente conseguiu encapsular a saudade, o sentimento de saudade que bate na família, o sentimento de saudade que vai perdurar até 25 anos depois, quando o Rubens ainda não está mais aqui, mas ainda está aqui, de alguma maneira. Essa mulher que se transformou e que virou uma advogada da causa dos direitos humanos. Que entendeu que o que aconteceu a ela era o mesmo que acontecia aos indígenas, aos pobres, aos favelados. Ela entendeu que a violência de Estado era uma coisa mais ampla do que o próprio caso dela. É uma mulher muito à frente, assim. Ela encontrou com uma mulher também muito potente que estava, de alguma forma, cerceada ali naquela casa com 5 filhos. É uma fábula feminista diferente do feminismo que a gente está acostumado, assim, realmente é uma mulher muito impressionante. Você tá bem, mãe? Ô, filho. É desenho, pode ser desenho. E alguém escreveu um troço super bonito dizendo, olha, os ditadores um dia vão sumir no esgoto da história, mas os livros ficarão, as canções ficarão e, eventualmente, os filmes ficarão. Sabe? E isso já justifica tudo, com, sem prêmio, seja lá o que for, justifica. Eu acho que o filme tem grande chance de estar entre os filmes estrangeiros. Estamos trabalhando para talvez outras categorias, mas o filme ele já é um acontecimento para a gente, ele já está no mundo, ele já é uma porta de entrada para o mundo. E quando as pessoas falam do Prêmio da Mamãe, eu tento explicar que quando um ator brasileiro falando português, ele é nomeado, ele já ganhou, pode estourar champanhe, entendeu? Vai para lá sem expectativa, porque não vai levar e já está no... Então, é só explicar isso para as pessoas já ficarem contentes, entendeu? Só isso. Esse foi o Metrópolis, arte e cultura para você, aqui e nas nossas redes sociais. Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.